Eu vou compartilhar com vocês uma última atividade, né? Revendo lá os conceitos que a gente estudou da morfologia, tá? Durante esse ano. E finalizando aqui a nossa aula com essa última atividade, tá, pessoal? O livro nós já havíamos finalizado e eu já tinha disponibilizado para vocês os gabaritos, tá? Referentes aos últimos módulos que a gente trabalhou, 23 e 24, tanto de português quanto de redação, tá? Então hoje a gente vai fazer uma atividade só para a gente relembrar lá as classes gramaticais na morfologia e a gente rever o assunto, né, que vai permear o próximo ano de vocês, que aí é a parte da sintaxe, tá? Compartilhado, tá, pessoal? Vocês já podem ir fazendo essa atividade final aí, tá? Onde a gente revê lá, como eu falei para vocês, os conceitos básicos, tá? Do que a gente estudou. Vocês vão observar que eu coloquei para vocês uma definição básica, tá? Se vocês querem uma definição mais detalhada, vocês vão lá no material didático de vocês e façam uma consulta que tem lá com mais detalhes aí, tá? Isso aqui é só uma atividade, só como está aí, né? Para a gente relembrar o assunto. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Ok. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? Até o momento só estão conosco Leandra, Natan e Guilherme. Deixa eu ver aqui qual o Guilherme que é. Guilherme Martins. Correto? Sim, correto. Ok, pessoal. Então façam a atividade, tá? Bom dia, João Levi. Bom dia. Levi, a gente tem eu compartilhei lá uma atividade no grupo, tá? Do WhatsApp, que é para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida é só me chamar, ok? Bom dia, Júlia. Júlia, eu compartilhei uma atividade no grupo do WhatsApp. É para vocês fazerem essa atividade e daqui a pouco eu chamo vocês para a gente corrigir, ok? Qualquer dúvida é só me chamar. Rian, bom dia. Oi, professora, bom dia. Rian tem uma atividade lá no grupo do WhatsApp para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Sim. Ok. Pessoal, vocês já finalizaram? Eu, Leandra, não, professora. Ok. Falta muito? Mais ou menos. Alguma dificuldade? Não, tô conseguindo fazer. Ok. Então vamos lá, pessoal. Relembrando aqui, né, o que nós lá no início do ano a gente trabalhou, né? A gente começou lá o início do ano falando sobre letra, alfabeto, consoantes, vogais, fonemas, né? Aí encontros vocálicos, consonantais, dígrafos, e depois a gente entrou em morfologia, que é uma parte muito importante da gramática, tá? E aí a morfologia, como vocês se lembram, ou talvez não se lembrem, né? Mas eu vou relembrar aqui a vocês. A morfologia, ela trabalha a estrutura
das palavras, a formação das palavras, tá? Então, a gente tem aí 10 classes de palavras, que está aí num resuminho, né, sobre cada classe de palavra, um conceito bem básico, como eu falei lá anteriormente. Quem quiser mais detalhes, procura lá no material didático. Porém, essa atividade vem abordando o quê? Um pouquinho, né, das partes mais importantes que a gente estudou esse ano. Essa parte, né, da fonética e fonologia não foi abordada. Tanto que aqui eu já começo aqui na morfologia e posteriormente, lá no finalzinho, a gente passa para a sintaxe, que foi a parte que a gente estudou. Frase, oração, período, a gente viu alguma coisa também de sintaxe lá em redação, tipos de frase, tá? Então, voltando aqui. A morfologia, como eu falei para vocês anteriormente, ela trabalha o quê? Com a formação e a classificação das palavras. Então, temos lá 10 classes gramaticais, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Do número 1, dessas classes aí enumeradas, do número 1 ao número 6, a gente encontra classes de palavras que variam em número, em gênero, em pessoa, em grau, enfim, né? O verbo aí é a que mais sofre variação. Daqui a pouco a gente vai ver isso, tá? Da 7 para baixo, né, advérbio até interjeição, a gente está trabalhando classes de palavras invariáveis, ou seja, essas palavras aí, essas classes de palavras não sofrem alteração. Então vamos lá, pessoal, voltando aqui. Substantivo, como a gente já viu, né, só relembrando aqui, é toda palavra que denomina um ser, ou seja, que dá nomes a seres, coisas, objetos, animais, lugares, sentimentos, tá? Então, a gente tem lá as classificações. Temos lá substantivos comuns e próprios, concretos e abstratos, primitivos e derivados, simples e compostos e os coletivos, tá? Número 1. Localize os substantivos que aparecem nas orações abaixo. Então, vamos lá. A. As pessoas estavam muito contentes na festa. Qual substantivo que eu tenho aí, pessoal? Contente. Contentes. E eu tenho mais um. Oi? Pessoas também. Pessoas. Perfeito, tá? Letra B. Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Temos 2 substantivos aí também. Fizeram? Sim ou não? Crianças. Crianças, tem mais um. Lanche, tá, pessoal? Então, letra B, crianças e lanche. Então, vocês anotem aí no caderno de vocês. Letra C. A bicicleta de Paulo está com o pneu furado. Temos 3 substantivos aí, tá? Na letra C. Paulo, bicicleta e... É pneu? Pneu, isso aí. Então, letra C, bicicleta, Paulo e pneu. Letra D. O garoto não entrou no teatro porque esqueceu os bilhetes. 3 substantivos aí. Quais são, pessoal? Garoto, teatro e bilhete. Certinho, perfeito. Letra D, garoto, teatro e bilhetes. Pessoal, o cachorro quase me mordeu. Um substantivo Cachorro. só. Cachorro, exatamente. Artigo, nossa próxima classe de palavras, né? É aquela palavra que se coloca antes do substantivo determinando ou indeterminando o que? A ideia ou o substantivo ali, tá? Então, vamos lá. A gente tem, na classificação dos artigos, os
artigos definidos que determinam a ideia. Eu sei quem é ou o que é, do que eu estou falando ou de quem estou falando. Já os indeterminados, eu posso até saber quem é, mas eu não quero falar o nome, né? Ou eu não sei o que é ou quem é, tá? Então, os definidos são o a, os, as, e indefinidos, uns, uma, umas. Atividade aí, tá? A gente vai classificar os artigos conforme o modelo que ele dá pra gente, ou seja, eu tenho lá grifado, o senhor me dá um presente de aniversário, então ele mostra pra gente, né? O artigo definido masculino no singular, um artigo indefinido masculino no singular. Letra A, ganhei uma caneta dourada. Uma, artigo indefinido feminino singular. Perfeito. Letra B, os irmãos ganharam doces. Os. Artigo definido masculino plural. Quase falei errado. Certo. Letra C, a gaita era verde. A. Artigo definido feminino e singular. Certinho, pessoal. Muito bom. A nossa terceira classe de palavras é o adjetivo, que é aquela palavra que... Professora, Oi. a partir do 3 começa a parte que eu não fiz. Então, aí a gente vai fazendo aqui juntos. O adjetivo é aquela classe de palavras que vai qualificar, dar características aí ao meus substantivos, tá? Então, vamos lá. O exemplo que eu tenho aí é aquela moça é muito bonita. Então, o bonita é um adjetivo, ou seja, eu estou dando característica, qualidade a essa moça. Lembrando a vocês, né? Como eu falei, aqui eu coloquei definições básicas, tá? Sobre cada classe de palavras. Lembrando a vocês que o adjetivo ele vai variar em gênero, em número e em grau, tá? E a partir daí a gente tem também as locuções adjetivas, que são aquelas palavras que funcionam como adjetivo. Eu tenho a junção de duas ou mais palavras que funcionam como adjetivo, tá? Atribuindo característica ao meu substantivo. Então, atividade aí. Na número 3, você vai sublinhar os adjetivos que você encontrar aí nessas frases ou nessas orações. Lembrando que o adjetivo, ele caracteriza, ele dá características, sejam positivas, sejam negativas, a seres ou objetos, tá, pessoal? Então, o sapo verde deu um pulo engraçado. Quais? Verde. Eu tenho lá o adjetivo verde, que dá características a quem? Ao sapo. Só que eu tenho mais um substantivo aí. Engraçado? Engraçado, exatamente, né? Eu tenho lá um pulo, tá? E aí eu dou uma característica para o substantivo pulo, que é o quê? Um pulo engraçado. Esse pulo poderia ser o quê? Baixo, poderia ser alto, tá? Então, eu tenho dois adjetivos, verde e engraçado. Muito bom, Leandra. Letra C. No meu pequeno jardim, florescem violetas perfumadas. Pequeno e perfumadas. Perfeito. Pequeno qualifica jardim e perfumadas qualificam as violetas. Muito bom, pessoal. Vocês estão de parabéns, Rian e Leandra. Letra C. A viagem a Ouro Preto foi instrutiva. Preto. Não, Ouro Preto é o nome de um lugar, tá? Então aí Caraca, sério? Sério. Instrutiva. Observe aí que ouro e preto estão todas de letras maiúsculas, ou seja, é o nome de um lugar, tá?
Verdade. Então, é um substantivo O adjetivo próprio. é instrutiva? Instrutiva. Muito bom, Leandra. Tá? Então, a viagem a Ouro Preto, que foi a um lugar, né? Foi instrutiva. Essa viagem poderia ter sido por diversão, poderia ter sido chata, enfim. Mas essa viagem, ela foi instrutiva, tá? Então, instrutiva qualifica o quê? A viagem, tá? A instrução aí, a palavra instrutiva não qualifica o local, qualifica a viagem a Ouro Preto, tá bom, pessoal? Dúvidas aí, galera? Não. Professora, qual é a B que eu não vi? B é pequeno, adjetivo pequeno e perfumadas. Obrigada. Nada. Vamos lá para a letra D. Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gastos? Rasgadas e galhas. Perfeito, pessoal. Então, letra D, eu tenho aí 2 adjetivos. Rasgadas e gastos, tá? Qualificando aí roupas e sapatos, respectivamente. Letra E. Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã. Quais adjetivos? Belos eu tenho certeza que é adjetivo. E cantadores eu não sei. Não tenho certeza. Cantadores. Também está qualificando quem? O pássaro, o bem-te-vi, tá bom? Então, na letra E, temos 2 adjetivos, belos e cantadores, que qualificam um substantivo aí que é o bem-te-vi. Os bem-te-vis, tá? Número 4. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo de vários modos. Bonito, por exemplo, atribui uma qualidade positiva. Feio, uma qualidade negativa. Então, ele pede aí para a gente atribuir qualidades. Uma qualidade positiva e outra negativa para cada alternativa que a gente tem aí embaixo, tá? Então, letra A, camarada. Professor, um instante. Rapidinho, vou tomar um pouquinho d'água e já volto. Ok. Você Qualidade fez? positiva. Não. Aqui, preste atenção, camarada, ele está na posição de um substantivo. Você vai qualificar o substantivo camarada. Por exemplo, vou fazer aqui a primeira com vocês. Camarada. É um camarada legal, ou seja, positiva, né? Ou eu posso falar que esse camarada, ele é egoísta, que é uma qualidade negativa. Então, vamos agora fazer a letra B. Gesto. Bonito? Pode manter, tá? Mas eu poderia falar que, por exemplo, é um gesto fraterno. Oi. O camarada, em qual sentido? Sentido de amigo, essas coisas? Uhum. Nossa. Seria isso, tá? Professora, mas na letra B, o bonito tá certo, né? Tá certo. Qual seria aí uma qualidade negativa aí para esse gesto? Poderia ser um gesto brutal, né? Um gesto egoísta. Maldoso. Isso aí. Letra C, roupa. Professora, qual é a qualidade negativa de camarada? De camarada, a gente pode falar que é egoísta, que é mentiroso, chato, né? Dependendo aí do ponto que se olhe, tá? Gesto, Leandra falou que é um gesto bonito, a qualidade negativa, a gente pode usar um gesto brutal, um gesto de egoísmo, a gente pode utilizar, de egoísmo, tá vendo? Locução adjetiva, eu tenho aí duas palavras, né? Uma preposição,
e um substantivo, formando aí uma locução adjetiva. Roupa, pessoal, roupa é fácil. Cara. Oi? Roupa cara é qualidade negativa. Depende do ponto que se olhe, tá? Aí depende muito. Por exemplo, uma pessoa que só usa roupa de marca, para ela vai ser, ai, comprei esse vestido que é muito caro. É positivo, né? Então depende do ponto que se olhe. O caro aí em questão de preço, gente, como eu tô falando aqui, pode ser positivo ou pode ser negativo. Pode ser uma qualidade positiva ou pode ser uma qualidade negativa para quem tá duro, sem dinheiro, né? Qualidade negativa de roupa, eu pensei em, tipo, no sentido dela se desgastar muito rápido, só que eu não sei a palavra pra usar. Usada, talvez, de má qualidade. Obrigada. A gente poderia trabalhar aí com locuções, né? Ó, gente, a roupa pode ser nova, pode ser bonita, né? Leandra falou cara, né? Trazendo aí pro bom pode sentido. Ser mais barata. As qualidades negativas aí pra roupa pode ser rasgada, pode ser suja, pode ser como a Rian aí sugeriu, né? Pode ser uma roupa com má qualidade, uma roupa que enfim, né? Que ela desgasta muito rápido, aí a gente já tá usando locuções adjetivas, tá? Mulher, pessoal. Uma qualidade positiva para mulher. Bonita, sei lá, uma coisa assim. Isso, bonita. A negativa que eu vou me quebrar pensar. Feia. Muito simples. Se você já falou que a bonita é positiva, você vai pro antônimo, feia, viu? Ou a gente pode falar, essa mulher é simpática, né? A gente aí já tá falando do caráter dela, né? Das características subjetivas dela, tá? Ou, por exemplo, negativo, é uma mulher mentirosa, é uma mulher arrogante, tá? Pessoal. Agora é assim. Isso. Nossa próxima classe de palavras é o numeral, que também é fácil, é muito simples, né? A gente tem aqui classes de palavras que são muito simples, como artigo, numeral, né? São muito fáceis da gente identificá-los, tá? Então, numeral é uma palavra que exprime o quê? Número, ordem numérica, um número ou um sentido multiplicativo, parte, né? De algo que seria aí uma fração. Então temos lá, né? Respectivamente. Assim ficou muito fácil. Temos os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, tá? Então, vamos à atividade. A gente vai aqui classificar cada numeral que a gente encontra, tá? Então, letra A. Fernanda comeu 1/3 da torta. Numeral fracionário. Fracionário. Letra B. Esse filme é de segunda categoria. Cardinal ou ordinal, não lembro. Tá até a resposta aí para vocês. Letra B é ordinal, tá? Então a gente tem aí ordens, né? Primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente, tá? Letra B é um numeral ordinal. Letra C. Lucas agora tem o dobro de trabalho na escola. Dobro. Está relacionado a quê? Multiplicativo. Multiplicativo, perfeito. Maria e Ana convidaram 6 amigas para jantar em sua casa. Cardinal. Cardinal, perfeito. Letra E. Aproximadamente 50 mães participam da reunião. Cardinal. Muito fácil, né, pessoal? Então, a nossa próxima classe de palavras, que é essa daqui... Professora,
Pode falar. Hoje pegou muita pouca gente na aula, tem só 6 pessoas contando com É você. porque não teve aula de educação física e o pessoal tá achando que já tá de férias. Só vocês que vão receber presença, tá? Uhul! Então vamos lá, galera. Prosseguindo aqui, nossa próxima classe de palavras é o pronome, que é uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo, tá? Então a gente tem lá o pessoal, o possessivo, o de tratamento, que eu não coloquei aqui, o demonstrativo, o indefinido e o interrogativo. A gente tem também o relativo, mas a gente não estudou o relativo, tá? Número 6. Este animal vai participar da exposição. Como que a gente classifica essa palavra aí que está destacada para vocês? Este. Que pronome que é? Demonstrativo? Demonstrativos. Perfeito. Letra B. Vários atletas já chegaram. Vários, pessoal. Que pronome que é esse? Eu tenho aqui o quê? Uma indefinição. Exatamente. É um pronome indefinido. Estou dizendo o quê? Que vários atletas chegaram. Ou seja, não defini ninguém. Tem muitas pessoas ali, tá? Letra C. Quantos ainda não voltaram? Quantos? Interrogativo. Interrogativo, tá? Letra D. Há poucos erros na redação. Poucos. Qual pronome é esse? Possessivo? Não. Aqui eu também tenho uma indefinição da ideia. Eu não defini quantos erros. Por exemplo, eu poderia falar há 3 erros na redação. Só que aqui ele fala o quê? Há poucos erros na redação. Ele não define aqui quantos erros que é. Então, eu tenho aqui um pronome indefinido, tá? Ela sempre gostou de ler. Ela... Pronome indefinido. Pessoal, tá? Ela, pronome pessoal. Nosso povo está despertando. Fácil esse. Nosso é um pronome... Possessivo. Possessivo, correto. Então, vamos lá, pessoal. Nossa próxima classe de palavras e última, tá? Que é variável, é o verbo. E é a palavra lá que exprime ação, estado ou fenômenos da natureza, né? Conceito básico. Então, a gente aprendeu que os verbos eles podem ser classificados quanto à semântica, ou seja, o sentido que ele exerce ali no texto, tá? Então, esse verbo ele pode ser transitivo, intransitivo, impessoal ou de ligação. Quanto à conjugação, a gente pode definir ele como primeira, segunda ou terceira conjugação. Lembrando aqui que esse detalhe é a finalização do verbo ar, ou ir, tá? E quanto à morfologia, ou seja, a estrutura desse verbo, ele pode ser o quê? Um verbo regular, irregular, anômalo, defectivo ou abundante, que isso a gente vai estudar, pessoal, no próximo ano, tá? A morfologia do verbo. Quanto à flexão do verbo, como a gente falou aqui, ele pode se flexionar em pessoas, né? Primeira, segunda, terceira pessoa. Pode se flexionar em número, singular ou plural. Pode se flexionar em tempo, que é o presente, passado ou pretérito e futuro. Ou ele pode também se flexionar em modos, né? A gente estudou lá basicamente os 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. E ele também se flexiona, pessoal, em vozes, que foi um assunto que a gente não estudou, tá? Essas vozes verbais, elas podem ser passiva, ativa ou reflexiva, que é assunto também para o próximo ano aí, tá? Isso aqui, as vozes verbais, nós não estudamos. Então, nossa atividade aqui pede o quê? O infinitivo de cada verbo, tá? Lembrando a vocês
que o infinitivo é a forma nominal do verbo, que é quando o verbo ele se comporta como ele pode se comportar como um substantivo, como um advérbio, como um adjetivo, tá? É quando esse verbo ele está funcionando aqui como substantivo, tá? Letra A. Eu vou passar aqui, pessoal, na número 7, esses verbos para o infinitivo, tá? Lembrando a vocês que o infinitivo lá seria a forma que o verbo vem ao mundo, tá? Aquelas conjugações que eu falei lá em cima. Ar, ir. Então, chegarei. Como que eu passo isso daqui para o infinitivo? Chegar, perfeito. Subiram. Subir. Ótimo. Coube. Caber. Caber. Fizeste. Então, vamos lá. Letra D é fazer. Pudesses. Puder. F. Sumiu. Alguém fez? Sumir. G. Estávamos. Estar. Amássimos. Professor de CDV, tá falando? É. Ué, qual? Número 7. Número 7. Ah, eu tô fazendo número 10. H. Amássimos. Amar. Amar. I. Perceberdes. Perceber. Perceber, correto. E a JI é. Seria qual? O verbo. Todo mundo esquece esse aqui. Esse aqui, gente, é o verbo ser, tá? É o verbo ser. É acentuado, é o verbo ser no infinitivo. Pessoal, só uma pequena correção aqui. Eu falei aqui que pudesseis. Poder, perdão. Não, poder. Ah, tá. Que eu ia falar, que você falou, né? Puder, não, é poder. P-O-D-E-R. Tá? Corrijam aí. Então, vamos lá, pessoal. Aí aqui, a partir da nossa próxima classe de palavra, né? Que seria a nossa 7ª enumeração aqui, a gente já entra aqui as classes de palavras que não são flexíveis, tá? Não se flexionam. Então, o advérbio a gente tem lá, que é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, de um adjetivo ou de um próprio advérbio, tá? Então, a gente tem lá o advérbio, ele também trabalhando, indicando circunstâncias, tempo, lugar, modo, intensidade, negação e dúvida, tá? A gente tem 7 circunstâncias aí que o advérbio ele pode representar. Então, número 8. A gente vai classificar, tá? As palavras que estão destacadas aí conforme o modelo que ele nos dá. A. Não engolir coisa alguma. Qual circunstância que a palavra destacada ela exprime? Não. Qual é a circunstância, pessoal? Negação. É um advérbio de negação, correto. B. Convoquei imediatamente a família. A palavra que imediatamente tem qual sentido de... É um advérbio de... Afirmação. Vou dar uma dica. Significa... Modo. Não. É rápido, depressa. Tempo, professora. Tempo. Tempo, exatamente. Advérbio de tempo, tá? Letra B. C. Os pais de Amanda gostavam muito de viajar. Muito. Intensidade. Intensidade. D.
A velhinha passava rapidamente pela fronteira. Rapidamente. Tempo. Oi? Tempo. Não. Modo, tá? Rapidamente Toda é. sexta-feira. Sexta-feira tem. Gente. Toda sexta-feira tem isso. Alguém fala a letra A da 8, por favor? A da 8 é É negação. negação. Então vamos lá. Letra D, pessoal. Rapidamente, tá? A gente tem aí modo, que é a forma que ela passava. Letra E. Os meninos hospedaram-se aqui. Lugar. Lugar, tá? Perfeito. Lugar. Isso aí. Então vamos lá. Preposição. Natan só ovo. Preposição é uma palavra invariável que liga um termo, né, a uma palavra a outra, tá? E aqui eu coloquei para vocês que é um termo dependente porque essa palavra ela precisa ser complementada por essa outra, tá? Então vamos lá. Temos aí uma lista com as preposições, né? No número 9 a gente tem que sublinhar, destacar aí a preposição. Conversamos sobre nossos estudos. Qual é a preposição que eu tenho aí? Sobre. Sobre. Perfeito. Letra B. Sempre lutamos contra a má vontade de alguns. Contra? Contra, tenho mais uma aí. D. Perfeito. São duas. Exatamente. Duas preposições, tá? Contra e de. Letra C. Estou mais uma vez sem meu ajudante. Sem. Sem. Correto. D. A criançada partiu para o acampamento. Partiu. Para. Exatamente. Letra D. Para. Aquela chácara é de meus tios. Aqui, pessoal, ele poderia... letra E, a palavra D, tá? Aqui ele preferiu usar o D para não confundir. Só que a forma correta aqui seria a gente fazer lá aquela preposição por contração, tá? Preposição de mais artigo os, eu junto isso, eu perco lá a letra. Só um minutinho, deixa eu finalizar aqui. Tiro a letra E e vou colocar letra D mais artigo os. 2. Aquela chácara é dos meus tios, tá? Seria que é uma preposição por contração. Fala, Leandra. Pode falar. Por que na letra D, a letra A não é uma preposição? O que? A criançada aqui? É aqui que você está falando? Sim. Porque aqui ele é um artigo. Esse A é artigo, ele está determinando a criançada. Entendeu? Porque aqui ele não é preposição. Eu tenho uma preposição... Aí a gente volta lá quando eu falei sobre as preposições. Sim. Eu tenho 3... o A, ele representa 3 situações. Ele pode ser um artigo, ele pode ser um pronome átono, tá? Oblíquo, átono. Ou ele pode ser uma preposição. E aí eu preciso do sentido completo da frase para eu descobrir quem é esse A. No nosso caso aqui, na letra D, esse A, ele é artigo, porque ele está determinando quem? O meu sujeito, o meu substantivo aqui da frase. O substantivo é criançada, então A determina o substantivo, tá bom? O lá também é um artigo, tá? Que ele está determinando quem? Acampamento, tá bom? Por isso que esse A não é preposição. Aquela chácara é de meus tios. A gente já falou, tá? Então, seria o D aqui. F, pessoal. Você já viajou de avião? Essa é fácil. D, exatamente. Número 10. Complete com a preposição adequada
Vamos lá, letra A. A gente vai preencher aqui com a preposição adequada, né? Saí, nananã, meus pais. Saí. Após? Aqui é no sentido de que saiu junto. Saí Com meus pais. com meus pais. Meus pais. Eu poderia também falar sem, tá? Saí sem meus pais. Oi. Repete a E e a F da 9, por favor. As duas são D. As duas são D. A palavra D. D, meus tios, e D, avião. A palavra D aí é a preposição da número 9. E e F. Então, vamos lá. Letra A, né? Sair com meus pais ou sair sem meus pais. As duas encaixam aí. Letra B. Estamos, nananã, luz há alguns minutos. Sem. Perfeito. Estamos sem luz há alguns minutos. Certo. Letra C. Minha família morou, nananã, Pernambuco vários anos. Minha família... Em Pernambuco. Em Pernambuco. Exatamente. Minha mãe gostava, nananã, conversar, nananã, arte. De e com arte. Minha mãe gostava de conversar sobre arte. Sobre, tá? Sobre. Então, vamos lá. Minha mãe... cadê? Minha mãe gostava de conversar sobre arte. Quem conversa sobre alguma coisa, tá? Então, é sobre aí, tá? De e sobre são as preposições que encaixam aí. Nananã, o juiz, ele não abriu a boca. Ou seja, ele está o quê? Eu coloquei veja. Oi? Eu coloquei veja, sei lá. Não. Perante? Perante, tá? Perante o juiz, que significa o quê? Na frente dele, tá? Então, perante aí, que são aquelas preposições que a gente tem ali. Estarei, nananã, Curitiba na próxima quinta-feira. Estarei em Curitiba, certo? G. Deteve-se um instante, nananã, observar o movimento... Para observar o movimento dos pedestres. Certo, pessoal. Eu coloquei igual de Leandro, para observar. Exatamente. Quem para, né, deteve-se, tem o sinônimo é de parar, né, de aguardar ali um momento. Observar, tá. Então, a gente completa aí com... Já terminou a 10 com esse daqui? Então, tem como você voltar lá na 7, por favor? Só Eita! pra falar a resposta. Espera aí. 7... Até a J. Eu não consegui acompanhar a 7. 7. Vou na sequência aqui. Vai, pode falar. Pode falar. Chegar, subir. Fala. Caber, fazer, chegar, subir, caber, fazer, poder, P-O-D-E-R, sumir, estar, amar, permanecer e ser. A última é ser. E ser. Então, a gente estava na 11, né? Não, na 10. Indo para 11. Então, vamos lá, pessoal. Conjunção. Tá? A gente já corrigiu a 10, vamos para a 11. Conjunção é uma palavra invariável que liga duas palavras com o mesmo valor numa oração ou ele liga duas orações. Oi? Deixa eu só achar uma página aqui vazia para mim continuar.
Porque já acabou já o do livro já de Tá, procura aí. português. Aí, pronto, achei. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. O que é a conjunção? Ela liga duas palavras ou liga orações, né? Palavras aí de um mesmo valor sintático, tá? Ou duas orações. E a gente tem lá, né, várias conjunções. Então vamos lá, sublinhe as conjunções. Saiu cedo, mas não voltou ainda. Qual seria a conjunção aqui? Mas, tá? Vocês observam aqui que eu tenho uma oração, ó, saiu cedo e não voltou ainda. E aí, como que eu ligo essas duas orações? Com a minha conjunção, mas. B, estava estudando quando você me telefonou. Qual seria a minha conjunção? Quando, tá? Que tem relação aqui de tempo, tá? Eu estava fazendo algo aí, naquele momento, né? Naquela hora, você me ligou. Você reage ou será dominado pela doença. Ou. Certo. Não compareceu à reunião e nem justificou a falta. Nem, exatamente. Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Pois, certo. Ele falava e eu ficava ouvindo. Qual é a conjunção? E. Ele falava. E eu ficava ouvindo, tá? Eu tenho duas orações aí, tá? F, E. Conjunção E. G. Compre um jipe ou um caminhão. Essa aqui a gente já identificou lá em cima. Esperei até a tarde. Certinho. G, ou. Esperei-o até a tarde. Mas ele não veio. Mas. Certinho, pessoal. Correto. A nossa última classe de palavras é a interjeição, que são aquelas palavras que expressam emoção, sentimento, tá? Então vamos lá. A gente tem várias interjeições, tem uma lista para vocês aí: alegria, advertência, alívio, dor, surpresa, enfim, tá? Então vamos identificar as interjeições aí nas palavras. Puxa, você nem olhou para mim na festa. Qual é a interjeição, pessoal? Puxa, né? A pessoa tá assim chateada, né? Tavinho, você não pode ficar 1 minuto sem televisão? Credo, exato. Temos a família reunida de novo. Viva! Viva, certo? D. Você vai conseguir. Força. Qual é a letra D? Força. Certinho, pessoal. Então as interjeições. Professora, Oi. por que todas as interjeições têm um ponto De exclamação? de exclamação? É sinal de... Como eu posso dizer? Que é assim um tom mais alto de voz. Lembra lá o que é o ponto de exclamação? Ele representa justamente isso. A questão da interjeição. Ele pode representar surpresa, saudação, alegria, admiração, tristeza, enfim. O ponto de interrogação ele mostra justamente isso. E normalmente todas as interjeições você identifica ela com muita facilidade justamente por causa do ponto de exclamação, tá? Ou seja, o nome já fala, ponto de exclamação, você está exclamando. Aí depende agora do que você está exclamando. Você está exclamando um desejo. Ai, quem me dera. Olha lá, exclamação, tá?
Então, no meu ponto de vista, é a classe de palavra mais fácil para a gente identificar, porque ela sempre vem junto aí com o ponto de exclamação, tá bom? Galera, dúvidas aí? Artigo também, professor. É mais fácil. Oi? Ah, o artigo, sim. Não. A 13. Sublinhe a interjeição relacionada às emoções. Não seria do quadro abaixo, tá? Então tem lá: alegria, aborrecimento, saudação, desejo, advertência ou admiração. A. Caramba, como ela samba. No caso, E a admiração. seria caramba, né? A admiração. Ó, cuidado, trecho sem acostamento. Cuidado, advertência. Cuidado, advertência. Oxalá os pais saibam compreendê-lo. Oxalá e saudação. Oxalá seria desejo, tá? Ele está relacionado aí a desejo. Seria, essa palavra é um português mais antigo, tá? Oxalá teria o mesmo sentido de quem dera, tá bom? Então, oxalá é desejo. Olá, como passou a noite? Olá, saudação. Olá é saudação. Oba, as férias estão aí. Graças a Deus. É verdade. Então, qual seria a Alegria, professor. Alegria, isso aí, né? Todo mundo, oba! Muita alegria. Felicidade. Verdade. Esse cara aqui de novo. Professora, Oi. o Oxalá é o que mesmo? Oxalá, ele tem o mesmo sentido de quem dera, tá? Então, é desejo. Esse cara Professora, aqui de novo. É aborrecimento. Isso aí, aborrecimento, né? É um fulano muito do chato que fica toda hora enchendo o saco. Aquele amigo enjoado que fica toda hora no WhatsApp te enchendo a paciência. Vamos lá, galera. Essas aí foram as classes de palavras que nós tratamos esse ano, tá? E aí, no final do ano, a gente trabalhou aí um pouquinho sobre a sintaxe. Começamos a ver a sintaxe, tá? Revisando o assunto e já deixando aí uma margem para o próximo ano, que é o que vocês vão estudar aí, tá? O que é a sintaxe, pessoal? Sintaxe, na língua portuguesa, estuda o quê? É a parte da gramática que vai estudar a disposição das palavras numa frase e dessa frase num discurso. E aí essa relação, tá? Que uma palavra tem com a outra e essa palavra uma com a outra forma uma frase. Depois dessa frase eu formo um período. Desse período eu formo um parágrafo e a gente vai crescendo a estrutura textual, tá? Então é justamente o que a sintaxe faz. O que a gente estudou esse ano, né? A frase, a oração e o período. No próximo ano, a gente vai estudar lá já os termos essenciais, que são o quê? Sujeito, predicado, enfim, predicativo, os verbos, como funciona tudo isso está relacionado ao estudo da sintaxe, tá? Então, vamos lá, galera. Para a gente finalizar aqui, vamos ao que nós estudamos e a parte que nos interessa. Frase. É todo enunciado de sentido completo capaz de estabelecer uma comunicação. Pode ser nominal ou verbal. A oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá? O que eu deixei claro lá para vocês? A frase ela pode ser verbal ou não verbal. Pode ser uma frase nominal ou verbal. Só que a oração, o que difere de uma frase de uma oração é que na oração eu sou obrigada a ter um verbo. E esse verbo,
ele que estrutura o sentido dessa oração. Ou seja, eu tenho ali um predicado, tá? Obrigatoriamente. Às vezes eu não tenho um sujeito, mas eu tenho um predicado. Período, pessoal, é caracterizado por uma ou mais orações, por isso pode ser simples ou composto. O período simples é aquele que tem apenas uma oração e o período composto apresenta mais de uma oração. Então, 14. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações. A. Parabéns por tudo. Isso é uma frase, pessoal? Uma oração? Isso aí é uma frase, tá? Então, não corresponde lá ao que ele quer. Ele quer uma frase que também é uma oração. Letra B. Que comportamento agressivo. Eu tenho uma oração aqui, pessoal? Eu tenho uma frase que pode ser oração também? Sim ou não? Não, porque eu não tenho um verbo, tá bom? Letra C, pessoal. Será que ele vem hoje? Eu tenho aqui uma possível oração? Sim ou não? Para eu ter uma oração, eu preciso de um verbo. Quem fez, galera? Essa tá fácil. Meu verbo aqui é vem, tá? Então, aqui, a letra C, eu tenho uma frase que também é uma oração. Eu quero. Letra D. Isso aqui pode ser um... B. B não. Letra A. Não é uma oração. Letra B. Não é uma oração. Letra C. É uma oração, porque eu tenho aqui a presença de um verbo. Letra D. Eu quero. Isso aqui, pessoal, é uma oração? Sim ou não? Letra D, pessoal, é uma oração, tá? Eu quero. Eu tenho aqui o verbo querer, tá, pessoal? Então, C e D são orações. Agora, por favor, eu tenho aqui uma oração? Tem um verbo aqui? Não, né? Então, aqui é simplesmente uma frase, certo? F, nem pense nisso. Temos aí uma oração? É uma oração. Então, as alternativas aí, que eu tenho uma frase que também é uma oração, são a letra C, letra D e letra F, tá? Eu tenho 3 aí, C, D e F. 15. Identifique quantas orações foram formadas e os seguintes períodos, tá? Lembrando lá que quando eu tenho uma oração, eu tenho um verbo. Quando eu tenho 2 orações, eu tenho 2 verbos e assim sucessivamente. Professora, eu não entendi o número 15. O número 15 é para você ver quantas orações há nesse trecho, tá? Nessa sentença. Quando você identifica uma oração, lembra lá? Um verbo, 2 orações, 2 verbos. E conforme eu identifico quantas orações há numa sentença, há num período, eu tenho o quê? Um período simples ou período composto. Período simples se eu tenho um verbo só, uma oração só. Período composto se eu tenho 2 ou mais orações ou verbos, tá? Então vamos lá. 15. Eu Professora, li... Oi. No caderno, para quem tá fazendo caderno, coloca frase e oração ou coloca só oração? Oração e período, que é o que ele está pedindo aqui no número 15. Ele quer saber quantas orações há. No número 14. Isso.
Os Não, que são frase, você coloca frase, o que são oração, você coloca oração. não, mas olha só, gente, no número 14, preste atenção. Aqui ele está pedindo para analisar as frases, identificar as opções aqui que são orações. Ou seja, só 3 são orações. C, D e F. É isso que você vai colocar. Só as que são orações. Frases que são orações. Então, a letra A, letra B e letra E não são oração. Então, essas aí estão... A gente não vai selecionar elas. Só a letra C, letra D e letra F que são orações. Tá? Vamos lá, galera. 15. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Quantas orações eu tenho aqui? Eu tenho... Já ia falar a resposta. Quantos verbos eu tenho aqui? 3, tá? Ó, li, reli e entendi. Eu tenho 3 verbos, ou seja, eu tenho quantas orações? 3 orações, tá, pessoal? B. Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. Quantos verbos eu tenho? Fomos. Então, eu tenho uma oração. Letra C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. A professora fez o quê? Pediu. E os alunos? Qual foi a atitude dos alunos? Ouviram. Então, eu tenho o quê? 2 orações. Letra D. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Eu pulei para a letra E, galera. Desculpa, letra E. Letra D, perdão. A minha vizinha me emprestou esse livro. A minha vizinha fez o quê? Me emprestou. Eu tenho um verbo, uma oração. Letra E agora. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz. Quantas orações tem aí, pessoal? Eu tenho 3 orações. Eu desejo, tá? Desejo aí. Então, concretize, que você concretize, meu segundo verbo. E meu terceiro verbo é seja. Ou seja, eu tenho 3 orações, tá? E aí é a nossa número 16, que ele pede aqui pra gente classificar aqui os períodos simples ou compostos dessa atividade anterior. Então, já que a minha número 1, eu tenho 3 orações, letra A, perdão, 3 orações, li, reli e entendi, eu tenho que período? Simples ou composto, pessoal? Letra A, período composto, tá, galera? 3 orações, período composto. Letra B, eu tenho apenas um verbo, fomos. Tenho um período simples. Letra C, eu tenho 2 verbos. Composto. Pediu e ouviram, período composto. Letra D, minha vizinha me emprestou esse livro. Eu tenho um verbo. Que período que eu tenho? Período simples. E letra E, eu tenho lá, desejo, concretize e seja. 3 verbos, composto. 3 orações, período composto. Galera, dúvidas? Mais de uma, professora, uma oração é período simples e mais de uma composto? Sim. Quando eu tenho um verbo, eu tenho um período simples. Quando eu tenho mais de 2 verbos, tá? 2
ou mais, eu tenho período composto. Quando eu tenho mais de 2 verbos, eu tenho o quê? 2 orações, tá? Que é uma partezinha final, gente, lá no livro de vocês. Se eu não estiver enganada, tá no sintetizando ou não, ou acima ali do sintetizando, que tem essa informação. Quantas orações eu tiver, significa o quê? Que eu tenho mais de um período. Uma oração, um período simples. 2 ou mais orações, período composto, tá? Pessoal, dúvidas aí? Ok, galera? Professora, eu consegui acompanhar tudo, só da 15 a 16. Que você não conseguiu? Não consegui acompanhar. Ó, presta atenção, eu vou responder a 15. Letra A, 3 orações. Letra B, número 15, tá? Letra B, 1 oração. Letra C, 2 orações. Letra D, 1 oração. Letra E, 3 orações. Número 16. A, período composto. Letra B, período simples. Letra C, período composto. Letra D, período simples. E letra E, período composto, tá? Obrigada, professora. Galera, daqui a pouco eu vou colocar o gabarito para vocês. Meninos e meninas, vou fazer a chamada aqui de vocês. Já me despeço de vocês, tá? Deixando um recadinho. Quem ainda não entregou as atividades, vai lá do do quarto bimestre, tira toda a foto, desde lá do módulo 17 ao módulo 24 e entregue, tá? Por e-mail. Galera, quem ainda não fez lá aquela atividade do vídeo, que para quem não gravou o vídeo, tinha uma atividade escrita, corre e faça. O último período é agora, tá? O último dia é agora. Se por desventura algum de vocês ficarem de recuperação em qualquer das matérias, português ou redação, vocês podem estudar o mesmo material que vocês utilizaram para a prova. Vocês não precisam, pessoal, recorrer à internet, ao tio Google. Tudo que vocês precisam tem lá nas atividades de fixação ou no livro de vocês, ok? Então, me despeço de vocês. Boas festas de fim de ano para todos, tá? Então, vamos lá, galera. Chamada aqui para a gente finalizar, que a gente já estourou o nosso tempo. Leandra. Presente. Tchau, tchau, Leandra. Boas festas para você. Natan. Presente. Tchau, tchau, Natan. Boas festas. Rian. Tchau, professora. Tchau, tchau. João Levi. Presente. Tchau, tchau. E Guilherme Martins. Tchau, tchau, tchau. Boas festas. Tchau. Boas festas também. Obrigada. Guilherme Martins, você tá aí? Ok. Então, tchau, tchau, tá? Boas festas, meu bem. Tchau.